empurrou 50% aí, rapaz, no nosso produto. Como é que a FIEP está vendo isso? Depois eu quero ouvir também a opinião do doutor Bruno Veloso sobre o assunto e o que é que vai influenciar na nossa indústria, na indústria pernambucana, quais os setores da indústria que vão sentir mais, caso isso realmente ocorra, né? Pois é, isso tinha sido debatido já há algum tempo, né? Já estava mapeado, já tinha sido anunciado previamente e agora foi colocado em prática ainda mais fortemente, né? O presidente Bruno vai comentar mais aprofundadamente, de maneira mais aprofundada, porém a gente tem aí um impacto significativo na indústria nacional e também na indústria pernambucana. Setores como açúcar, a nossa refinaria também vai ser impactada, a parte do polo automotivo. Então, tudo isso impacta diretamente na nossa balança comercial, que já é deficitária com os Estados Unidos. E aí o presidente Bruno também pode comentar das ações que tanto a CNI como a Federação também já tem se posicionado para que a gente consiga mitigar e também reverter essa posição arbitrária relacionada ao governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Presidente Bruno. Doutor Bruno, eu fico assim preocupado, eu não entendo muito de economia não, mas, por exemplo, se diminuir as exportações, né? Aí o empresário, a indústria, ele vai ter que desempregar, né? E aí começa aquele ciclo vicioso. Eu imagino assim, não sei se é não. É verdade. Sempre o mercado internacional é mais um caminho, um canal de vendas, né? Então a gente tem que estar atento porque a nossa indústria ela também exporta. Quando na hora que você reduz realmente a venda, você reduz sua produção, reduz a empregabilidade, sem dúvida nenhuma. Outro setor também que vai ser impactado também no nosso em Pernambuco vai ser o setor de frutas também, será muito impactado. Nós podemos dividir essa análise dessa taxação em duas etapas. Em uma primeira etapa, quando o presidente Trump ele assumiu os Estados Unidos, ele fez uma seguinte análise: a balança comercial dos Estados Unidos era negativa em R$ 1 trilhão, R$ 1 trilhão, tá? Então, o que é que significa isso? Significa dizer que ele compra mais do que exporta R$ 1 trilhão no mundo. No mundo todo, no mundo todo. E isso dá um desequilíbrio econômico no país. Então, inicialmente, ele fez essa análise e disse, bom, então eu vou começar agora a taxar os valores de importação e com isso eu vou dar uma equilibrada na minha balança comercial. Então saiu taxando alguns países e o Brasil, no primeiro momento, foi taxado em 10%, e alguns outros países com uma taxação maior, ou seja, ele estava freando uma importação, buscando um equilíbrio das contas públicas dos Estados Unidos, no primeiro momento. E o crescimento da indústria lá também. O crescimento da indústria lá. Investindo na própria indústria, fazendo com que a indústria local ela produza aquilo que não vai ser importado, tendo em vista que ela não estava querendo ter mais aquela dependência de produtos estrangeiros, principalmente vindo da China. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento que nós estamos vivenciando agora é uma retaliação política. Aí já entra a política pelo meio, né? Entrou a política pelo meio. Os Estados Unidos ele é o país que tem penalizado os países que ele considera que não tem praticado uma democracia, né? Isso tem acontecido em diversos países, tanto no Oriente Médio como Cuba, e no país todo ele tem tido essa postura e tem enxergado o Brasil como um país que não tenha utilizado uma democracia de maneira mais correta. Então essa perseguição que ele tem citado, e segundo ele tem citado, está acontecendo a perseguição de política, não só do governo, como também para o Tribunal Superior, o STF, né? Então, o STF, nessa análise dele, dizendo de que está sendo perseguido aqueles que não concordam com o governo, ele está considerando que nosso país está fugindo da democracia e está penalizando por uma questão política. Então, eu diria que isso é um primeiro momento e que nós não sabemos
como é que vai ser o resultado desse assunto, porque o país deverá fazer alguma retaliação também para lá e para cá, e isso vai, nesse momento, uma tendência de agravamento, tá? A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque as questões econômicas impactam muito, não é? A relação do Brasil com os Estados Unidos é importante. É importante porque nossas exportações para os Estados Unidos são exportações, na sua grande maioria, de produtos industrializados. Não, nós temos produtos agrícolas também, mas a nossa relação com os Estados Unidos é de produto industrializado. A nossa indústria será muito afetada, diferentemente das nossas exportações para o leste europeu, para os países asiáticos, que são basicamente produtos agrícolas. Nós temos uma exportação de produtos industriais para os Estados Unidos, que é uma exportação que tem um valor agregado muito alto. Nós exportamos também muito minério de ferro, chapas, então temos produtos automotivos. Então, assim, são produtos de valores agregados altos e que a gente necessita de que essa exportação não seja afetada, porque isso vai impactar na nossa indústria. Quando o senhor citou aí, tudo está numa carta lá que ele enviou para o presidente Lula, né, explicando os motivos políticos e tal e tal. Bom, para fechar, Israel, você que é superintendente do Instituto Evaldo Lula também e da FIEP, vai ter retaliação, essa reciprocidade aí do governo brasileiro? Você acha que sim? O Donald Trump deixou bem claro lá na carta, diz, olha, se tiver aí aumento de taxação por parte do Brasil, vai ser aumentado em cima dos 50%. Quer dizer, o negócio está meio difícil ser resolvido. Pois é, como foi comentado pelo presidente, no mês de abril já havia sido aprovada uma lei que seria essa possibilidade de reciprocidade. Porém, está sendo avaliado pelo governo federal. Eu acho que o que tem sido dito é que é preciso que, nesse primeiro momento, seja uma avaliação política e que hoje seja feita uma avaliação do impacto econômico, como bem pontuou o presidente Bruno. Então, toda e qualquer retaliação ela também vai trazer um impacto para a indústria local, seja no quesito de exportação, mas também quando a gente fala da necessidade de importar também produtos que vão estar ligados na cadeia produtiva aqui de Pernambuco, por exemplo, algum componente de peças, equipamentos, maquinários, tudo isso impacta diretamente na nossa produtividade. Então, não só impacta na balança comercial quando a gente fala de exportação, mas também de produtos que a gente importa dos Estados Unidos que vão ser sobretaxados caso essa reciprocidade aconteça. Então, é necessário cautela, mas também um posicionamento firme, porque haja visto o que aconteceu com outros países, essa primeira carta que é colocada na mesa, ela abre margem para uma negociação. Então, é preciso firmeza, mas também é preciso cautela nesse movimento de negociação para que os dois lados não percam. E porque isso impacta diretamente na sociedade, como o presidente Bruno comentou. Então vamos torcer para o Itamaraty, né, a diplomacia entrar em campo aí, né, doutor Bruno? Ver se resolve esse negócio já. Muito importante. Isso aí é a diplomacia, nesse momento, é a palavra de ordem, né? Nós precisamos ter que nossos embaixadores e que nós tenhamos muito cuidado também com as palavras, porque isso pode atrapalhar. Então, é preciso ter sabedoria, respirar 3 vezes, para poder a gente não dizer palavras ditas são como flechas, não retornam. Não retornam. Hoje em dia, foguete retorna, mas flecha não. É verdade. Eu já vi foguete dando ré na televisão, mas eu vi. Doutor Bruno, só para fechar, o senhor citou que pode ser prejudicado aqui o setor industrial, o açúcar, né, o sucro alcooleiro, as frutas. E eu esqueci de perguntar, me desculpa a ignorância. O nosso gesso aí tem exportação para os Estados Unidos? Pode ser prejudicado? Não, a gente não exportamos gesso para os Estados Unidos, né? O nosso consumo de gesso está mais regionalizado, né? A gente precisa ter essa capacidade de exportação para o mundo e nós não estamos tendo, principalmente por uma questão logística e de impostos. Nós chegamos até o Porto do Suape
com o preço do gesso 3 vezes mais do que quando ele saiu aqui da mineração, né? Então, qual é a lógica disso? Como é que eu consigo ser competitivo? Perde a competitividade, né? Verdade. Então, são discussões que nós precisamos fazer. Obviamente que tem uma soma de componentes. Nós temos o componente do frete, nós temos o componente também do próprio Porto de Suape, que precisa estar se modernizando, que precisa ter um custo menor de exportação, né? Para isso está sendo implantado um segundo terminal de contêineres, né? E esse segundo terminal de contêineres, ele já está sendo executado. No próximo ano ele vai estar em funcionamento. Nós vamos poder ter, inclusive, uma movimentação de cargas de maneira mais econômica do que se tem hoje. A soma de todas essas coisas, a soma também de um fluxo do Brasil com Suape com a Europa, diretamente, você ter essa linha direta, semanal ou diária, que nós não temos hoje, também influencia. Também. Porque saímos daqui, faz uma cabotagem para outros portos mandarem. Já é custo, né? Tudo isso é custo. Então, veja só, a logística de transporte, ela é fundamental para o polo gesseiro. Temos que trabalhar ponto a ponto para que essa indústria tão importante que é aqui para a região, ela se torne realmente um Eldorado aqui. Aí tem que juntar transnordestina com gás, tudo que o senhor já falou até agora, né? Tudo. Doutor Bruno, muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor novamente, viu? Seja bem-vindo à nossa cidade, sempre. Sempre à disposição aqui de Araripina, da Araria FM, de você, Roberto. O que precisar, estamos à sua disposição. Fazer uma entrevista, seja presencialmente, seja por rádio, por telefone, como preferir, viu? Os cumprimentos aqui da nossa diretora, Daniela Batista, diretora tanto da emissora como também da Pet Serra Têxtil, né? Daniela foi a nossa diretora aqui, até uns anos atrás, sempre colaborou muito com a indústria, sempre uma defensora daqui, da região. Tivemos ontem uma reunião com ela aqui, com todos os conselheiros da região, foi uma reunião muito interessante. E a Daniela, como sempre pontuando, sempre fazendo suas colocações em prol aqui da região do Araripe. Muito obrigado. Conversamos aí com o doutor Bruno Veloso, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, para fechar. Meu amigo Israel, duvido esquecer mais seu nome agora. Israel Erlich, superintendente do Instituto Evaldo Lodi e também da FIEP. Aqui eu sempre costumo, quando tem um evento assim, faço um convite para vender mais, tá? Mas dessa vez não vai dar para dizer isso, não. Não, mas eu não poderia deixar de deixar uma mensagem final, Roberto, de agradecimento, agradecer inclusive ao apoio da Rádio Araria FM, né? Daniela, como mencionado, é uma parceira, foi uma diretora nossa da nossa regional aqui do Araripe. E falar que Cíntia Chagas já está em voo, né? Já está chegando em Juazeiro do Norte para chegar aqui em Araripina. Então, todos aguardem que mais tarde vamos ter um grande evento, sem dúvidas. E já vamos reservar, a gente vai ter Petrolina, tá? Vamos ter esse mesmo seminário com Rossandro e a Alessia no dia 31 de julho em Petrolina. Então, quem não conseguiu aproveitar aqui em Araripina, a gente se vê em Petrolina. E em setembro, a gente vai ter em Recife Paulo Carneiro e doutora Ana Beatriz, Caio Carneiro e doutora Ana Beatriz, dias 17 de setembro e 18 de setembro, Recife e Caruaru. Então já fica o convite aí para quem não conseguiu aproveitar aqui em Araripina. Obrigado pela oportunidade, Roberto, e a todos os ouvintes da Araria FM. Eu é que agradeço e tomara que logo, em breve, em pouco tempo, a gente possa receber aqui no nosso aeroporto, aumentar essa pista, né, doutor? E que esse povo venha logo direto para cá, não para lá em Juazeiro não, né? Não, tem que vir direto para cá, exatamente, é isso aí. Eu não vou nem botar mais a propaganda, viu? Está lotado, acabou-se. Um abraço, doutor Bruno. Obrigado, Roberto. Intervalo, já estaremos de volta. Informando.